Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui em quarentena, tenho evitado ao máximo sair. Acredito que em breve isso acaba, né? Acho que agora, quanto mais a gente conseguir evitar de sair de casa, né? Acho que mais rápido as coisas vão melhorar. Bom, hoje o tema da nossa aula é suspensão e interrupção do contrato de trabalho. E aí eu queria fazer alguns comentários sobre isso. Bom, como eu já havia dito para vocês, né, o contrato, a relação de emprego, ela nasce, né, com um contrato de trabalho, né, e vigora dentro dessa relação de emprego o princípio da continuidade da relação de trabalho, né? A ideia é que a relação de trabalho perdure pelo tempo. Mas, né, a gente sabe que muitas coisas acontecem durante a relação de trabalho e em algumas situações, em alguns casos, esse contrato de trabalho ele é extinto, ele acaba. Muito bem, quando acaba o contrato de trabalho, acaba a prestação de serviço. Perfeito. Porém, existem duas outras situações em que ocorrem situações excepcionais no contrato de trabalho, distintas da extinção. A primeira situação é a suspensão do contrato de trabalho e a segunda situação é a interrupção do contrato de trabalho. Deixa eu só vir um pouquinho mais para cá, deixa eu desligar essa tela. Fica melhor. Uma das situações, então, como eu disse, né, a suspensão do contrato de trabalho, e a segunda situação é a interrupção do contrato de trabalho. Vejam, são situações excepcionais, onde ocorrem efeitos, né, distintos daqueles efeitos naturais, normais de uma relação de trabalho. São situações diferentes, né? Uma é a suspensão, a outra é a interrupção do contrato de trabalho. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos dessas duas hipóteses. Mas o que eu queria dizer para vocês é que os efeitos dessas duas situações, eles são distintos. Bom, vamos lá, vamos distinguir essas duas situações. Assim, antes disso é importante destacar, ressaltar que tanto na suspensão do contrato de trabalho quanto na interrupção do contrato de trabalho não há prestação de serviços. O empregado ele não trabalha tanto na suspensão quanto na interrupção do contrato. São situações diferentes que geram efeitos diferentes, mas em ambas, nas duas situações, não há trabalho. Não há prestação de serviço. Muito bem, vamos lá. Na suspensão do contrato de trabalho, não há salário, não há recebimento de salário. Já na interrupção do contrato de trabalho, continua existindo o pagamento de salários. A tempo de serviço, contagem de tempo de serviço para todos os efeitos, né? Para aposentadoria, para recebimento de eventual prêmio, eventual parcela. Na suspensão, não há contagem de tempo de serviço. Já na interrupção, há contagem do tempo de serviço. INSS, né? Recolhimento de INSS. Na suspensão, não há. Na interrupção, há.
Vejam, há uma distinção, por fim, né? A produção dos efeitos, né? Produção dos efeitos, produção de todos os efeitos no contrato de trabalho. Então, da suspensão não há produção de efeitos, né? Já na interrupção, sim, há produção dos efeitos. Então, assim, a interrupção, os exemplos da interrupção, a gente pode pegar as hipóteses previstas lá no 473 da CLT. Então, pessoal, na interrupção, vou tentar exemplificar algumas situações em que ocorre a suspensão, onde não há trabalho, porém continua existindo, né, contagem para tempo de serviço, recolhimento de INSS e percebimento de salário, né, que são as características, e a produção dos efeitos, né, são as características da interrupção. Então a gente pega, por exemplo, a situação de um afastamento por doença ou acidente de trabalho até o 15º dia, né? Então, quem custeia, né? Quem paga o salário? A empresa, né? Recolhimento do INSS, contagem do tempo de serviço, tudo isso se opera na interrupção. Mas o trabalho está sendo prestado por parte do empregado? Não, né? O empregado está afastado, né? Em virtude de uma doença, em virtude de um acidente de trabalho. Então esse é um exemplo, né? Uma das situações em que se opera a interrupção do contrato de trabalho, né? Outra situação são as férias, né? E aí eu peço para vocês assistirem o outro vídeo, né? O vídeo que eu falo das férias, porque lá eu trago todas as hipóteses do artigo 473, né? Todas aquelas situações, todos aqueles afastamentos, né? Lá do 473. Mas vejam, nas férias não há prestação de serviço, não há trabalho. Mas há percebimento do salário? Há recebimento da remuneração. Né? Há contagem do tempo de serviço? Sim, há contagem do tempo de serviço. Há recolhimento do INSS? Sim, há recolhimento. Ó. Há produção de todos os efeitos. Né? Uma outra situação é a licença maternidade. Também, licença maternidade é caso do quê? De interrupção. O descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Também é a mesma coisa, né? Você trabalha? Não, você não trabalha, você tem o direito de não trabalhar, é um descanso, né? Mas você recebe por aquele dia? Recebe por aquele dia. Conta no tempo de serviço? Conta. Há recolhimento de INSS? Sim, há recolhimento de INSS. Eventual licença remunerada, né? Concedida pela empresa, uma licença para tratar de motivos particulares, né? Uma licença remunerada. Então é uma hipótese de interrupção, porque você trabalha? Não, você não trabalha, você está afastado, você está licenciado, uma licença remunerada, mas a empresa continua, o empregador continua pagando o seu salário, a contagem de tempo de serviço, a INSS. Outra situação, quando não houver serviço na empresa, por culpa da empresa, não há serviço na empresa, por culpa dela. Vai ter que pagar o seu salário, sua remuneração? Sim, vai ter que pagar. Vai ter trabalho? Não, não vai ter trabalho. INSS, tempo de serviço? Sim. Né? Nessa hipótese, mais uma vez, é o caso de interrupção do contrato de trabalho. Perfeito, pessoal? Pessoal, e os exemplos de suspensão do contrato de trabalho? Bom, posso citar aqui como exemplo a questão do afastamento por doença, né? Até após o 15º dia, né? Porque a partir daí, quem vai acabar custeando o seu salário, né? Seu salário vai ser o INSS, né? A Previdência. Vejam, na interrupção você continua recebendo. Na suspensão, você não recebe mais. O empregador não paga mais o seu salário. Né? Há uma suspensão dos efeitos. Vejam, durante esse período, né, o período de afastamento,
não há contagem de tempo, não há o recolhimento do INSS. Suspensão disciplinar, um outro exemplo, né? Você foi suspenso disciplinarmente. Mesma coisa, hipótese de suspensão. Greve, é o caso de greve, né? O período de greve, se opera a suspensão novamente. Aposentadoria por invalidez, mesma coisa, caso de suspensão. Prisão do empregado, claro, até um determinado período, né? Depois nós vamos estudar isso. Porque pode ser hipótese de justa causa, né? Que vai operar a rescisão do contrato, a extinção do contrato de trabalho. Mas enfim, né, a prisão provisória, preventiva, provisória, né? Prisão temporária, nesse caso se caracteriza como suspensão. Por fim, um último exemplo que me vem é a questão da licença não remunerada, né? Essa licença, quando não remunerada, às vezes tem, né, essa licença prevista no regulamento da empresa, né, para tratar de N motivos, em regra, assuntos particulares, né? O empregador te possibilita afastar do trabalho para tratar de algum assunto de seu interesse, mas também não te paga, né? É uma hipótese de suspensão. Então, assim, pessoal, essa matéria é muito importante, é uma matéria muito cobrada no exame da ordem, é uma matéria que cai em concursos. Não é difícil, é simples. É importante, então, ter bem claro a diferença entre a suspensão e a interrupção. É importante linkar a suspensão com a perda total dos efeitos. Total, suspensão é total e a interrupção é parcial. Na interrupção não tem o trabalho, né? Na suspensão também não tem o trabalho. Em ambos não tem o trabalho, mas a remuneração continua na interrupção. Perfeito, pessoal. Assistam o vídeo de férias, porque lá estarão todas as hipóteses do artigo 473 da CLT, que se enquadram como situações de interrupção do contrato de trabalho. Perfeito, pessoal? Um forte abraço.